Bom dia, turma. Tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai falar sobre trabalho e energia. Então vamos começar falando sobre trabalho. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, galera, é que o conceito que nós temos de trabalho no dia a dia não tem nada a ver com o conceito de trabalho da física. Na física, o trabalho está associado ao deslocamento produzido por uma força. Então, toda vez que uma força atuar num corpo, e essa força pode ser feita por você, por exemplo. Então, toda vez que ela atuar num corpo e produzir deslocamento, a gente diz que essa força realizou trabalho. Olha que coisa interessante. Então, na física, para uma força realizar trabalho sobre um corpo, quando ela atuar, ela tem que produzir deslocamento. Você, no dia a dia, não necessariamente precisa produzir deslocamento para usar a palavra trabalho, ou esforço, ou uma atividade física. Por exemplo, quando você está segurando uma caixa. Digamos que você fique segurando uma caixa pesada aí por 2, 3 minutos. Se alguém te perguntar, você vai falar, claro, que está fazendo um esforço, você está realizando um trabalho, você está realizando uma atividade física, mas não, porque você está fazendo força, mas não está produzindo deslocamento. Então, na física, tem que ter atuação de uma força e tem que ter deslocamento. E se nós quisermos calcular numericamente o valor desse trabalho, é só pegar essa força e multiplicar pelo deslocamento, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então é importante a gente ter em mente essa diferença. E aí você tem uma figurinha ilustrando mais ou menos o que eu comentei, não é? Você tem esse vetor força atuando sobre uma caixa e levando essa caixa de uma posição A para uma posição B. Só que como essa força está inclinada, uma parte dela não realiza trabalho e outra realiza. Não entendi, professor. Quando você tem uma força inclinada atuando sobre uma determinada caixa, sobre uma determinada mala, quando, por exemplo, você está arrastando uma mala no aeroporto, não é toda essa força que você está fazendo sobre ela que está realizando um trabalho. Existe a componente vertical dessa força e existe a componente horizontal. Somente a componente horizontal dessa força realiza trabalho. É isso que o autor quer dizer com esse FT, que é a nossa força tangencial. Então, quando você faz uma força inclinada sobre um determinado objeto, essa componente vertical não realiza trabalho, já que não há deslocamento do corpo na vertical, somente a componente horizontal. Beleza, galera? E aí, aquilo que eu falei para vocês, como nós fazemos para calcular o valor desse trabalho, para nós podermos comparar com outros trabalhos. É só a gente pegar o valor da força, se for inclinada a gente pega uma componente tangencial, só a componente tangencial, e multiplica pelo deslocamento. Agora, se a força já estiver toda na horizontal, é ela que a gente vai pegar. Por exemplo, digamos que você faça uma força aí de 100 newtons sobre uma caixa e produza nessa caixa um deslocamento de 5 metros. Então, você fez uma força de 100 newtons e produziu nela um deslocamento de 5 metros. Se nós quisermos calcular o trabalho realizado por essa força, é só fazermos 100 vezes 5 e encontramos 500. E qual a unidade? Joule. Então, o trabalho realizado por essa força, representado por essa letra grega aqui, que é o nosso tau, T-A-U, né? Que lá, 20 séculos depois, foi da origem ao nosso T. Então, esse trabalho é de 500 joules, em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule, né? Que trouxe enormes contribuições aí para a física. Beleza? Então, já vimos como calcular o trabalho, força vezes deslocamento, e o que é o trabalho, qual é a definição de trabalho para a física. Então, resumindo, uma força para realizar trabalho tem que produzir deslocamento. A partir do momento que ela produz deslocamento, se eu quiser calcular o valor do trabalho, quantificar esse trabalho, basta eu fazer o valor da força pelo deslocamento. Beleza até aí, gente? Tranquilão? Show de bola. Um conceito também bem importante para a gente é o conceito de potência, né? Que a gente ouve falar muito disso daí, né? Que aquele atleta tem potência, que aquele carro tem potência, que aquele barco, que aquele avião tem potência. E às vezes a gente não entende bem o que é potência. Claro que na física tem fórmula, que a gente precisa quantificar as coisas para a gente poder compará-las. Mas é importante que você entenda.
Potência, galera, representa quão rapidamente um trabalho, um esforço, por exemplo, uma atividade física, se você quiser, é realizado. Então, quão mais rapidamente esse trabalho é realizado, mais potência tem essa força, mais potência desenvolve essa força, mais potência desenvolve o motor, etc, etc. Por isso que potência e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Você vê que potência está em cima e tempo está embaixo. Isto significa, na prática, galera, que se um determinado trabalho demora muito para ser realizado, é necessária uma pequena potência. Se o tempo é curto, é pequeno na realização desse trabalho, isso vai exigir uma potência maior. Por exemplo, vamos supor que você more numa vila e essa vila seja constituída por uma ladeira e tua casa é quase a última, né? Tem duas maneiras de você chegar na tua casa: em linha reta, onde o tempo vai ser menor, ou em zigue-zague, onde o tempo vai ser maior. Na segunda opção, você gasta mais tempo, porém isso vai exigir menos potência muscular. Você chega lá mais descansado. Olha que interessante. Em compensação, se você faz esse trajeto, se você realiza esse trabalho, essa atividade rapidamente, ou seja, num tempo curto, a potência necessária vai ser maior e, obviamente, você vai chegar lá em cima um pouco mais cansado. Beleza até aí, gente? Tudo tranquilão? Beleza, vamos continuar aqui então. Opa, perdão, já ia passando. Galera, unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, unidade oficial é Joule por segundo, já que potência é trabalho dividido pelo tempo, beleza? Então nós temos aí Joule por segundo, que também é conhecido como Watts, em homenagem a James Watt, também que trouxe grandes contribuições para a física. Ele, por exemplo, foi o construtor, né, da nossa primeira locomotiva a vapor lá na Revolução Industrial. Beleza até aí, gente? Então, vamos que vamos. Bom, é importante agora a gente fazer um link, galera. Toda vez que uma força realiza trabalho sobre um determinado objeto, o que ela fornece para esse objeto? Energia. É aqui que a gente vai fazer o vínculo, o link entre esses dois conceitos. Tanto é que energia é expressa em Joule e trabalho também. Então, olha que coisa interessante, né? Então, eles estão interligados. Não tem como eu realizar trabalho sobre uma caixa se eu não tenho energia. E ao mesmo tempo que eu realizo o trabalho sobre uma caixa, eu transfiro para ela parte da minha energia, ou seja, ela ganha energia. Então, quando uma força realiza um trabalho de 600 joules sobre uma caixa, isso quer dizer que aquela caixa ganhou mais 600 joules em relação ao que ela tinha de energia. Então, é por isso que na física a gente diz que energia é a capacidade de um sistema em realizar trabalho. Eu não posso realizar trabalho sobre algo se eu não tenho energia. Da mesma forma, aquele algo não vai poder realizar trabalho sobre um outro objeto se ele não tiver energia. Então, trabalho e energia estão intimamente associados, né? E quando se fala em energia, galera, é interessante você notar que na física nós temos um grande princípio de conservação, que é o princípio da conservação da energia, em que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, os astrônomos partem do pressuposto que nosso universo, quando foi criado, né, quando foi lançado dentro do nosso universo matéria e energia, o nosso universo se fechou. Então, nós vivemos num universo que é fechado. E toda energia que foi lançada dentro dele na sua criação permanece a mesma. Então, quando um tipo de energia aparece, com certeza outro desapareceu. A energia não tem como ser criada, apenas transformada, não é? É a energia 1 se transformando em energia 2, é uma energia química se transformando em luminosa, é uma luminosa se transformando em sonora, já que o universo é considerado um sistema físico fechado. E em se falando de energia, galera, tem dois tipos importantíssimos que a gente tem que falar no ensino médio, tá? Principalmente no terceiro ano que vai fazer vestibular, que é a energia cinética e energia potencial. Claro que nós temos diversos tipos de energia, né? Como eu já citei, você tem energia luminosa, energia química, energia eólica, energia sonora, mas a nível de ensino médio, a gente pode reduzir isso aí tudo a duas mais importantes, que é a energia cinética e energia potencial.
que é a nossa energia cinética, galera? Simples, é aquela energia que está associada ao movimento. Então, toda vez que um corpo de determinada massa, por exemplo, você estiver se movendo com alguma velocidade, a gente diz que você está dotado de energia cinética. Beleza? Até aí, por isso que a expressão da energia cinética é essa aqui que você está vendo, ó, mv²/2. Em outras palavras, a energia cinética de um corpo depende da massa desse corpo e da sua velocidade. Então, quanto maior a velocidade de um corpo, quanto maior a sua massa, mais energia cinética ele transporta. Então, por exemplo, você iria preferir sofrer um acidente, né? Perdão pela comparação. Sofrer um acidente de uma batida de um carro ou de uma batida de um caminhão? Claro que de uma batida de carro, porque como a massa dele é menor, a energia transportada por ele vai ser menor e a energia transferida para você vai ser menor. Então, o efeito do impacto, óbvio, vai ser bem menor. Agora, para um mesmo carro, mesma massa, agora não vamos usar caminhão, para um mesmo carro, vamos imaginar mesma massa, galera, só que um carro com velocidade de 20 km por hora e esse mesmo carro com velocidade de 80 km por hora. Os dois impactando em você, colidindo com você, você iria preferir ser impactado pelo de menor velocidade ou pelo de maior? Claro que pelo de menor. Menor velocidade significa menor energia cinética, logo o efeito vai ser bem menor. Por isso que a energia cinética depende tanto da massa quanto da velocidade. Belezinha? Esse é o primeiro tipo de energia, meu povo. Então tem que saber, energia cinética é energia associada ao movimento. Então, professor, se eu estiver sentado, parado, eu não tenho energia cinética? Não, tem que estar em movimento. Então, você tem que ser uma partícula, um objeto dotado de massa e em movimento. Em repouso, não. Tá bom? Bom, unidade de energia cinética, já havíamos comentado, é a mesma de trabalho, tá aqui, ó, Joule, representado pela letra J. Então, no Sistema Internacional de Unidades, nós temos aí, para energia cinética, essa unidade que é o nosso querido Joule. Beleza? Até aí, galera? Agora, nós falamos que tínhamos dois tipos de energia, já falamos da cinética e agora vamos falar da potencial. E quando a gente fala em potencial, galera, tem dois tipos bem importantes para a gente, a gravitacional e a elástica. Professor, por que esse tipo de energia é chamada de potencial? Porque ela tem potencial para se converter em cinética. Ela tem potencial para se converter em movimento, mesmo que o corpo não esteja em movimento. Por exemplo, lembra daquela malazinha que eu falei? Que a gente pode pegar uma mala e colocar em cima do guarda-roupa? Então, quando você pega uma mala e coloca em cima do guarda-roupa, você realizou um trabalho sobre ela, você deu a ela energia. Mas como essa energia não está se manifestando na forma de movimento, como é que nós vamos chamá-la? Energia potencial gravitacional, porque é uma energia que está associada a uma altura. Pelo simples fato daquele objeto estar a uma altura do chão, claro, alguém o colocou ali, então pelo simples fato dele estar a uma altura do chão, a gente diz que ele tem energia potencial gravitacional. A exemplo do que você está vendo aí na frente nessa ilustração, uma represa, né? Você tem uma grande quantidade de água a uma grande altura. Então, a energia potencial gravitacional, ela depende da massa, né? Então, quanto maior a massa daquela mala que está lá em cima, mais energia potencial ela armazena, mas depende também da altura. É isso que a expressão da energia potencial gravitacional nos diz, ó. Energia potencial gravitacional, se você quiser calcular, mgh. O que é M? É a massa do corpo. G é o campo gravitacional do local onde você se encontra. Então, se você estiver na Lua, a energia potencial armazenada por aquela mala que eu coloquei em cima do guarda-roupa vai ser diferente, porque na Lua a gravidade é um pouquinho menor, mas a energia potencial depende também da altura. Então, quanto mais alto eu colocar um objeto, mais energia potencial gravitacional ele vai armazenar. E tem lógica, porque quanto mais alto eu colocar o objeto, mais trabalho, mais esforço eu vou ter que realizar sobre ele. Então, mais energia eu vou transferir para ele, beleza? E a nossa outra energia também muito importante, potencial, é a energia potencial elástica.
aquela que é armazenada por uma mola quando ela é comprimida ou distendida. Então, quando você deforma uma mola, galera, deformar significa comprimir ou distender, tá? Então, quando você deforma uma mola, óbvio, você está realizando trabalho sobre ela. Então, você está fornecendo energia para ela. Essa energia que ela armazena, nós chamamos de potencial elástica, beleza? Essa energia potencial elástica, claro, depende de dois fatores, né? Da natureza da mola. Tem molas que são mais rígidas, menos rígidas, mais grossas, menos grossas, né? Feita de um material mais resistente, outro menos resistente. Então depende da natureza do material, mas também depende da deformação que você quer impor à mola. Quanto maior a deformação que você quer impor a ela, mais trabalho você vai ter que realizar, mais energia ela vai armazenar. Por isso que a fórmula da energia potencial elástica, galera, é essa que você está vendo aqui, ó, Kx2 sobre 2. O que é esse K? Constante elástica da mola, vem de fábrica, é aquela característica que eu falei para vocês do material de que é feita a mola, né? Do seu grau de lubrificação, do número de espiras, da sua rigidez. E o X é a deformação que a mola vai sofrer. Pode ser uma compressão ou distensão. Beleza, galera? Era isso que a gente tinha que falar, então, na data de hoje. Eu tinha que falar sobre trabalho e energia e mostrar para vocês o vínculo que existe entre trabalho e energia. E também, você não pode esquecer que nós precisamos desse conceito, energia, para tudo, né, galera? Para pensar, para você andar, para você correr, até mesmo para dormir, nós precisamos de energia. Então é importante você notar que a energia está em tudo, né? Desde uma reação química até uma fotossíntese, desde uma reação nuclear, exotérmica, até uma bomba atômica, passando aí pela origem do universo. Beleza, galera? Então ficamos por aqui. Espero que você tenha... Opa, desculpa, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo. E aí, na outra aula, a gente começa com outro assunto interessantíssimo dentro da física, tá? Fiquem com Deus, beijo no coração, que Deus os proteja e até a próxima aula. Valeu, fui!